Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos começar a tratar como analisar e decompor as mudanças no comércio internacional ao longo do tempo. Esse será o primeiro de uma série de outros vídeos em que nós teremos uma introdução sobre como decompor essas mudanças no comércio. Iremos ver dois modelos matemáticos, o modelo de decomposição do fluxo de comércio, inicialmente proposto em 1970, e também iremos trabalhar do modelo que decompõe a variação da participação das exportações ao longo do tempo. Ao longo dessa série de vídeos, nós vamos aprender então o conceito teórico, representado aqui pelo modelo matemático. Iremos também ver como obter os dados necessários para a análise, e vamos trabalhar com o WITS, World Integrated Trade Solution. Vamos ver como nos cadastrar, obter os dados necessários e organizar os dados do WITS, para que depois possamos estimar o modelo no GAMS, que é um programa, e nós vamos aprender como baixar, organizar os dados para o programa, calcular o modelo e interpretar os principais resultados. Da mesma forma, nós vamos calcular a decomposição da variação da participação das exportações ao longo do tempo, veremos o modelo matemático e veremos também como calcular esse modelo e interpretar os resultados usando o GAMS. Os dados obtidos no WITS, tanto para o modelo aqui do item 2 quanto para o modelo do item 5, serão os mesmos, assim como o programa. O que mudará será apenas um detalhe na rotina. Desta forma, os dados que iremos utilizar tanto no modelo representado pelo item 2 quanto no modelo representado pelo item 5 serão os mesmos, assim como o programa que iremos utilizar. Haverá apenas uma variação na rotina. Por que nós podemos estar interessados em decompor as mudanças do comércio ao longo do tempo? Ao decompor as mudanças ao longo do tempo, nós vamos tratar de decompor as mudanças em partes componentes que podem melhor explicar as forças que estão por trás dessa mudança da participação de um país no comércio de um produto ou de uma forma geral. O constante market share permite explicar essa mudança na participação do comércio mundial por meio da composição da pauta de exportações do país ou dos países que estão sendo analisados. Para isso, nós partimos de um cenário hipotético em que a participação do país no mercado internacional permanece constante em T mais 1, e se compara esse cenário com a participação inicial de T0, ou seja, o período passado. A diferença da participação no comércio internacional, então, vai ser explicada por mudanças estruturais do comércio internacional. O primeiro método que iremos trabalhar será o da decomposição, que permitirá analisarmos a variação da exportação de um país ou de vários países em 4 níveis, e foi proposto em 1970. O primeiro modelo vai decompor a variação do comércio de um país ou de vários países, então você consegue analisar um país ou vários países ao mesmo tempo, e nesse caso ele vai decompor em 4 níveis. Nós temos o efeito crescimento mundial, o efeito commodity, mercado regional e competitividade. X representa o valor das exportações, em que R é o país exportador em questão. 1 é o período atual e 0 o período anterior. G representa a taxa de crescimento das exportações mundiais totais. E G1, I, representa a commodity, produto em questão. Então, aqui o GI representa a taxa de crescimento das exportações mundiais totais para um produto I. Assim como R representa o país, então a taxa de crescimento das exportações da commodity I pelo país ou região R. E P, por sua vez, é o parceiro comercial. Então, aqui é a taxa de crescimento das exportações do produto I
provenientes da região ou do país R, com destino a um parceiro P. E X e RP segue a mesma sequência. Então, nós temos as exportações do bem I, provenientes do país R, com destino ao país P. Nós temos que o efeito do crescimento mundial é a parte da variação aqui das exportações entre o período 0 e o período 1, enquanto essas exportações aumentaram ou diminuíram, e que pode ser atribuído ao efeito do crescimento do comércio mundial. Então, se todo o comércio mundial cresceu, o país, se ele continuar com a sua participação constante no mercado internacional, apenas manter constante, isso levaria a um aumento das exportações, simplesmente porque o comércio mundial total cresceu e o país continua com a mesma parcela de mercado. Essa seria a parte atribuída ao crescimento mundial. Já o efeito commodity, perceba que aqui eu tenho I, então eu estou tratando de uma commodity, de um produto, é a parte do crescimento das exportações e podem ser atribuídos aos produtos que o país mais exporta. Se aquele produto que tem uma importância na pauta de exportação do país em questão teve um aumento da demanda mundial, então, se um país concentra sua exportação em um dado produto I, ou commodity, em que a demanda mundial cresceu, então espera-se que as exportações do país também cresçam, puxados pelo aumento da demanda dessa commodity I. O efeito mercado regional, por outro lado, agora nós vemos o P, que é o parceiro, que é o destino das exportações, como subscrito, e aqui também, vai me permitir filtrar a parte do crescimento das exportações do país, que eu estou analisando, o país R, que pode ser explicada pelo dinamismo do parceiro comercial. Ou seja, naquele país P, em que o país exportador concentra as suas exportações, está com o mercado crescendo rapidamente. É um mercado regional, enquanto que o aumento das exportações pode ser explicado pelos meus parceiros comerciais. E, por fim, o efeito competitividade. Na realidade, o efeito competitividade é o efeito residual que não é explicado pelos três primeiros. O crescimento do comércio mundial como um todo, o efeito da commodity, que teve um aumento da demanda no comércio mundial, que aumentou, e o efeito do mercado regional, que é representado pelos parceiros. Então, tudo o que não se encaixa nesses três é o efeito residual, que está dentro do efeito competitividade, que vai capturar então a diferença entre o crescimento das exportações e o crescimento que teria ocorrido se a parcela das exportações tivesse continuado constante. Um valor positivo é interpretado como um aumento da competitividade. Na realidade, para todos esses três efeitos, eu interpretei positivamente, mas o inverso é válido para negativo. Por exemplo, o efeito commodity pode ser negativo. Quando? Quando a demanda mundial por aquele produto está caindo. A mesma coisa com o efeito mercado regional, pode ser negativo. Se as exportações estão concentradas em mercados que estão experimentando um crescimento relativamente baixo em relação a todos os países de uma forma geral, mesmo aqueles que não são parceiros do Brasil. Esses slides estarão disponíveis para download na descrição do vídeo. Nos slides subsequentes nós temos essa descrição de cada uma das variáveis apresentadas nas equações, bem como a explicação de cada um dos efeitos do crescimento mundial, commodity, mercado regional e competitividade. No próximo vídeo, nós vamos aprender como acessar o WITS, como nos cadastrar, obter os dados e organizar esses dados para que depois possamos estimar no GAMES e assim interpretar. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, fique por dentro das nossas novidades e acompanhe os vídeos subsequentes dessa série sobre a decomposição das mudanças no comércio ao longo do tempo, utilizando o constante market share
Até a próxima!